O conhecimento de engenharia que o ser humano conseguiu após séculos de evolução e pesquisa fez com que coisas incríveis fossem construídas. Mas e quando as coisas não saem como planejado? Bom, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Inclusive, tem um acidente desses que ocorre na estreia de um navio feito para resistir a qualquer dano. E eu não estou falando do Titanic. Então se você quiser saber sobre esse navio, fique até o final do vídeo. E como você já é inscrito nesse canal, confira os maiores acidentes da engenharia. Fundada em 1 de julho de 1940, a ponte de Tacoma, do estado de Washington, tinha uma extensão um pouco mais de 1.600 metros de comprimento, até que apenas 4 meses depois de sua inauguração, ela caiu. Mas o que fez uma ponte tão nova cair? Bom, no dia que ela caiu, ela foi atingida por ventos de 65 km que fizeram ela balançar intensamente por quase 10 horas. Até que finalmente caiu. De acordo com algumas teorias feitas por físicos, a ponte sofreu de um fenômeno chamado de ressonância, que basicamente é quando um corpo recebe vibrações, nesse caso com a ação do vento, que fez as pontes, os prédios e qualquer objeto se movimentarem. E quando o objeto entra em uma frequência de vibração que ela suporta, a frequência vai se manter e a estrutura não será danificada. Mas quando ela tem uma variação muito alta, a estrutura se quebra, e foi o que aconteceu com essa ponte. O R-31 era o maior dirigível dos anos 30, e para fazer ele ter a capacidade para realizar viagens mais longas, o dirigível passou por muitas modificações na sua estrutura, e por diversas etapas de modernização, para realizar uma viagem que partiria de Londres, na Inglaterra, com destino de Karachi, na Índia. E após deixar o galpão onde as modificações estruturais haviam sido realizadas, um tenente da Força Aérea Real Inglesa partiu em um voo de teste e ajuste, que deveria durar pelo menos 24 horas. No entanto, este voo de teste durou apenas 16, uma vez que a tripulação julgou o suficiente o curto tempo e que não relataram nada de anormal na viagem. Mas na grande viagem, um acidente faria o R-101 nunca chegar ao seu destino, e no dia 4 de outubro caía chuva leve, o que acrescentaram pelo menos 4 toneladas ao casco. E mesmo assim, eles prosseguiram normalmente, e no primeiro dia tudo ocorreu bem. Agora no dia seguinte, após cruzar o Canal da Mancha e alcançar a França, o dirigível sofreu uma repentina inclinação frontal, perdendo altitude bem vagarosamente. Sem sucesso em retomar o controle da aeronave, não houve pânico por parte dos passageiros nem tripulantes, uma vez que a descida em direção ao solo não se deu de forma brusca. A inclinação foi razoavelmente normal, e durante a descida, a tripulação conseguiu recuperar a estabilidade durante alguns minutos, mas logo em seguida, a inclinação recomeçou, e o maior dirigível da época caiu de ponta no chão e começou a se incendiar, e consequentemente explodiu, causando quase que instantaneamente 48 fatalidades dos 54 passageiros. Após o sucesso da missão Voskhod-1 em 1964, o então líder da União Soviética, Leonid Brezhnev, decidiu organizar um encontro entre duas naves em pleno espaço. A Soyuz 1 teria uma integração e seria mandada primeiro. No dia seguinte, outra nave seria mandada com 2 integrantes. Assim, o astronauta da primeira nave trocaria de lugar com um dos astronautas da segunda nave. Mas a Soyuz teve problemas, que tornaria essa uma missão só de ida. E o problema começou durante o processo de engenharia da nave. Descobriu-se que o design da Soyuz 1 não permitiria que a Komarov saísse da escotilha em segurança. E além disso, Gagarin e outros especialistas descobriram 203 defeitos estruturais, que tornariam mortal a viagem a bordo dessa nave. A solução era adiar o lançamento, mas ninguém queria comunicar Leonid que a comemoração dos 50 anos de revolução teria que ser adiada. Então, em 23 de abril de 1967, a Soyuz 1 saiu da Terra, sem apresentar problemas. Contudo, assim que chegou ao espaço, os sistemas de comunicações pararam de funcionar corretamente. Em seguida, os painéis solares falharam ao abrirem, indicando que a nave estava com pouca energia. Os propulsores manuais perderam a pressão necessária para guiar a cápsula. Komarov estava preso na nave e orbitando acima do planeta. Mas o desastre só começou quando as autoridades disseram que é o Komarov para iniciar o processo de reentrada na Terra. Isso depois que o líder ficou convencido de que era impossível realizar o seu espetáculo de ego. Durante a descida, o paraquedas principal de Soyuz 1 falhou ao ser liberado, e o auxiliar ficou enrolado também. Sem controle algum e em queda livre, Komarov ouviu o presidente do Conselho de Ministros chorar ao dizer que ele era um herói. O astronauta ainda teve tempo de conversar com sua esposa e dizer adeus. Mas esse não foi o único acidente espacial, e você pode conferir outros acidentes envolvendo falhas durante missões espaciais clicando aqui no card. Já aproveito para deixar seu like. Agora vamos voltar para o vídeo. Durante a Guerra dos 30 Anos, um fato chamou mais atenção do que as milhares de perdas humanas: o naufrágio do navio Vasa. Esse navio era enorme para a época e possuía muitas decorações no seu interior e exterior. E ele estava repleto de esculturas de madeira que contavam a história sobre a família real sueca e, mais importante, do rei Gustavo II Adolfo. Mas para o horror da plateia que se dirigiu ao porto de Skoltomo para vê-lo navegar em 1628, o navio não resistiu às rajadas de vento e 20 minutos depois de zarpar, o Vasa afundou.
Mas o motivo para isso só foi revelado quando recuperaram ele em 1961, e apesar dos séculos abaixo do mar, o navio foi recuperado em boas condições. E a sorte desse naufrágio foi a água fria e pobre em oxigênio do Mar Báltico, que protegeu Vasa das bactérias e vermes que normalmente digerem os destroços de madeira. E foi possível descobrir que ele tinha afundado por conta de que os ventos fortes fizeram Vasa adernar à esquerda, e o navio ainda conseguiu endireitar-se, mas apenas para tombar de novo. E agora, com a água entrando pelos buracos dos canhões no casco, majestosamente o Vasa afundou com velas, bandeiras e bronzes, levando 50 homens e mulheres. E ele percorreu 1.300 metros na sua primeira e única viagem. A inundação de melaço de Boston foi um incidente ocorrido em Boston, Estados Unidos, em 15 de janeiro de 1919, quando um grande tanque de armazenamento de melaço arrebentou, espalhando o produto pelas ruas a uma velocidade estimada de 56 km/h, e que, por incrível que pareça, matou 21 pessoas e feriu 150. O desastre ocorreu na fábrica Purity Distilling Company e era um dia extremamente quente para janeiro, com a temperatura de 4 graus, e na época o melaço era o adoçante padrão dos Estados Unidos, sendo também fermentado para produzir rum e álcool etílico, que era ingrediente ativo de outras bebidas alcoólicas, então componente-chave na fabricação de munição. O melaço armazenado estava aguardando transferência para a instalação da Purity em Cambridge. Após o tanque arrebentar, os primeiros a virem auxílio das vítimas foram 116 cadetes sob as ordens do tenente-comandante Copeland, que se encontravam no navio de treinamento USS Nantucket, que estava ancorado nas proximidades. Eles trabalharam para manter o local isolado até a chegada da polícia, da Cruz Vermelha, do Exército e de mais pessoas da Marinha para o resgate. Os feridos eram tantos que os médicos improvisaram um ambulatório em um prédio vizinho, e a busca por vítimas continuou por 4 dias. Diversos fatores podem ter contribuído para a ruptura do tanque, como montagem inadequada e elevação da pressão interna devido à produção de dióxido de carbono resultando da fermentação. Um inquérito para apurar as causas do desastre revelou que Arthur Gell, que supervisionou a construção do tanque, negligenciou testes básicos de segurança, como preencher o reservatório com água para verificar por vazamentos. Quando enchido com melaço, o tanque vazou tanto que foi pintado de marrom na tentativa de esconder os defeitos. Mas o que você acha desses acidentes? Deixe nos comentários. E não esqueça de ir muito além do conhecimento, com a sua inscrição e like. E esse foi o vídeo de hoje. Vida longa e próspera, e até mais.